A condição do espectro autista, ela vai dificultando um pouquinho o nosso atendimento, porque, infelizmente, nós não temos só pessoas que carregam esse CID. Elas não vêm apenas com transtorno do espectro autista. Então, olha, nós já falamos de mais uma condição, que é o transtorno do processamento sensorial. Então, essa criança tem o transtorno do espectro autista, mais o transtorno do processamento sensorial. E, às vezes, nós podemos ter mais uma condição, que são os transtornos disruptivos da desregulação do humor. E ele se divide em duas condições muito importantes, que é o transtorno opositor desafiador, o famoso e temido TOD, e o transtorno de conduta. Essas duas condições que fazem parte desse transtorno disruptivo, eles são condições psiquiátricas que podem estar associados ao TEA. Só que a gente tem que entender, todo paciente com TEA tem TOD? Não, é uma condição a mais. Então, nós temos que entender que o autismo, ele pode vir isolado e ele pode vir com outros CIDs. O que acontece quando nós estamos perto de crianças muito pequenas e aonde o odontopediatra mais sofre? Porque às vezes essa criança não tem o diagnóstico de mais uma condição. Às vezes essa criança tem o diagnóstico, mas a gente está diante de uma mãe que não aceitou ainda mais esse diagnóstico, que é um diagnóstico um pouquinho mais pesado. Recebeu um diagnóstico de TOD, de transtorno opositor desafiador, né? Porque essa condição psiquiátrica, esse paciente, ele tem uma conduta totalmente antissocial, agressiva e desafiadora. Então, é aquela criança difícil e desde a infância, né? Então, assim, não é que ele vai adquirir isso ao longo da vida, ele já tem esse perfil desde muito pequeno. Então, às vezes, é por isso que o odontopediatra acolhe alguns pacientes com transtorno do espectro autista muito bem e vai muito bem. E, às vezes, alguma criança tem uma barreira um pouco maior, porque às vezes ela não tem um único CID, ela não tem só o transtorno do espectro autista, ela pode ter o transtorno do espectro autista, o transtorno do processamento sensorial, ela pode ter um transtorno disruptivo de desregulação do humor, que é o que mais aparece na clínica, é o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Embaixo inclui o CID, né? Então essa criança vai carregando os CIDs. O que acontece?